se derruba um fato se algum outro documento vier comprovando que aquele documento que estava sendo... precisa de um vestígio. Exato. Só se derruba um documento com outro documento de registro para se discutir um fato. Isabel assinou a Lei Áurea, fato. Exato. A crítica em torno, aí é o sino Essas são as das verdades. evidências. E essas são as verdades. As verdades opinativas. A partir de um fato, e aí eu trago esse paralelo também para dentro do jornalismo. A nossa obrigação é trabalhar em cima de um acontecimento, um fato. Como esse fato vai chegar no seu interlocutor, essa narrativa, existe uma mediação. Como você vai receber aquele fato, tem um longo caminho. A gente vai pensar no posicionamento da câmera. Dependendo de onde eu colocar uma câmera, eu estou trazendo uma imagem de fundo. Essa imagem já conta uma história. Esse recorte aí já conta uma história. Para onde eu estou querendo? O que eu estou querendo trazer a mais do que eu estou contando? Ou o que eu estou querendo formar de opinião a partir disso? E aí, quando a gente cai nessas verdades opinativas, até pensando nesse enquadramento, aquele recorte ele está lá, mas e o que está? E o que foi deixado de fora desse recorte, dessa cena? Isso é história também. Isso é elemento que você traz para dentro, são camadas, informações que você traz para dentro do que você, da narrativa que você está trazendo e você está propondo. Isso dentro da literatura, dentro dos contos, eu trouxe através de camadas. Dos contos, dos textos que estão na composição do livro, conta um para nós. Não todo, mas deixa aquela curiosidade final. Sim. Eu posso falar do conto da Nina. O conto da Nina ele se passa num velório. E ele começa já com uma frase: Nina não chorou. E ao longo daquele velório, as pessoas que ali estavam passeando e indo visitar ele, prestar as suas últimas homenagens, era uma rasgação para quem estava aí sendo velado, né? E a grande questão nessa história é o que estava sendo dito não era verdade sobre a visão que cada um trazia, a experiência que cada um trazia sobre aquela pessoa que estava sendo velada. Ela não era verdade só porque Nina não estava chorando. E o conto ele traz esse incômodo nas pessoas também, aí uma outra camada, esse incômodo das pessoas. Por que Nina não chora? A expectativa de como você deve agir nas situações, a partir da sua premissa, do que você faria. Então Nina não chora e é bem interessante para onde isso vai. O livro, se fosse encerrado hoje, fatalmente teria outras histórias. Sem dúvida, o Rafa, que acompanhou o fim do processo todo do livro e leu, foi o primeiro leitor, ele me questionou isso quando o livro foi publicado. Você não está com medo de ler ele agora e mudar? E eu falei, não tenho essa preocupação, porque ele serviu ao que ele tinha que servir naquele momento. E a transformação dele não tem que partir de mim, porque eu não trago nenhuma resposta nesse livro. Eu trago perguntas. Ele é um livro para ser atemporal nesse sentido. A única talvez, cláusula pétrea que eu tinha era de ter as mulheres como protagonistas. Porque não faria o menor sentido para mim ser uma mulher e não ter essas mulheres como parceiras. Porque eu sempre brinquei a vida toda que dentro de mim moram muitas e todas berram a ponto de estarem aí, com as suas identidades.
E você falou uma coisa no começo, eu vou perguntar se é possível, porque aí, a questão da poesia que você fez pela primeira vez, dessa poesia então nasce um desconforto, uma indignação que te move. Que é aquela indignação boa, né, que vai dar movimento, que a gente olha em cara. Você falou, essa poesia eu guardei, eu tenho ela em mim. Você pode falar pra gente? E ela é muito incrível, porque ela tem um erro de concordância maravilhoso, que aquela professora não olhou e falou, claro que não foi copiado. No alto de uma colina, onde os ventos uivavam, um casal de namorados trocam carícias de amor. Sob o ar deserto de uma noite de verão, o menino espera aflita pelo seu grande amor. E eu questiono também a veracidade do que a gente compõe. E se aos 9 anos, de alguma forma, o morro dos ventos uivantes estava gritando de algum lugar? Quão inédito é o que a gente produz? Sempre vem de um lugar, o professor Mário fala, da onde saiu. Vem de algum lugar. Claro, aquela professora não estava de todo errado quando ela vira para mim e fala, você deve ter copiado. Eu não copiei as palavras, mas a ideia é universal, porque ela tá aí, existe aí uma consciência coletiva e que a gente vai absorvendo, e que a gente vai ouvindo, e que a gente vai se formando ao longo da vida. Por isso, eu defendo muito o viver. E não é viver, sim, já vivi muito, mas não é viver nesse lugar, viver no descompasso, no disparo, não é isso, é o se colocar em situações que a gente possa estar no meio, vivendo ele, absorvendo ele. A gente só produz, escrita é sopa de letrinha. Para a gente escrever, a gente tem que ler, a gente tem que engolir aquilo e vomitar. Boa noite. Boa noite. Uma pergunta sobre o processo. Processo da escritura. Objetivamente, ele é um processo que você estabelece um momento, todo mundo tem prazos. Mas o seu, ele é contínuo, você escreve depois. Drummond escrevia e guardava bilhetinhos pela casa toda, depois, anos depois, você retomava e escrevia de novo. Qual é o seu processo de criação? Então, o processo é um não processo. No final das contas, eu sou virginiana, eu sou metódica, eu sou muito organizada com as coisas. E eu acredito na escrita como um trabalho e como um exercício. Ele é suor. Dói a cabeça escrever. Dói a cabeça. Mesmo dentro, só um parênteses dentro das histórias, cada conto precede um poema. E esses poemas, os textos, eles são inéditos dessas mulheres. Essas histórias, elas foram acontecendo ao longo desses 6 anos. Mas eu fiz uma curadoria de poemas de uma vida inteira. O que eu achei magnífico, porque a ideia de colocar os poemas quase que como um prólogo das histórias, ele, em alguns momentos ele funciona como um respiro, em alguns momentos ele funciona como uma extensão da história, um outro ponto de vista, porque eu falo que poemas, o poema acontece quando a literatura não dá mais conta. Ele é puro corpo rasgado. Augusto dos Anjos já estava aí, visceral do jeito que era, porque é isso. Ó. O poema ele vem quando a literatura já não dá conta de explicar. Eu não tenho mais como explicar em palavras, então eu vou compor dentro da poesia, dentro dos poemas, né? Poesia de uma forma geral, os poemas vistos dentro da poesia. Então eu fiz uma curadoria e eles tinham que dialogar, né, esteticamente, com a ideia. E aí eu achei ótimo, porque aí eu vi que eu faço sentido. Quando eu fiz essa curadoria, eu fiz, olha só, isso encaixa aqui, tá dando certo. Mas mesmo nos poemas, que tem essa questão visceral,
ele é um exercício, ele tem métrica, ele tem ritmo, ele tem que ser pensado, não são palavras jogadas. E eu acredito também, aí eu vou para um outro lado, que é o nosso corpo, o nosso cérebro, ele é uma máquina. Como toda máquina, ele é condicionado. Se você estabelece um exercício, como é fazer a musculação? Você estabelece. Escrita todos os dias. Quando você senta, o cérebro ele já entra naquele mecanismo do agora é hora de produzir, é hora de fazer. Momentos, sempre gostei da madrugada, por ser mais silenciosa. Mas não tive essa história do preciso estar inspirada. A inspiração ela aconteceu antes. Quero fazer isso, vou fazer isso. No momento que eu passo a fazer isso, se torna uma disciplina de escrita e de exercício de mim. Estão na faculdade, estão no começo da carreira, estão no começo da jornada. Qual a dica para poder olhar para essa verdade, ainda mais no mundo em que nós somos aterrados de informação até, o meu não é o fio de cabelo, mas até o último fio de cabelo, aterrado de informação? Quando eu penso nessa crítica que eu faço ao lead, e está associado com a informação rápida, né? E quando eu trago essa provocação do livro, dessas camadas, dessas verdades, eu não trago no livro a mentira como antônimo da verdade. Eu trago a insuficiência de informação. Num primeiro momento que você pegar o conto, logo de cara, e aí muitos de vocês talvez se tornem professores. Os professores que estão aqui já começaram um dia e entraram talvez em sala de aula no primeiro momento, deu de cara com uma sala com 30, 40 alunos. Não existia ainda informação suficiente daqueles alunos para vocês formarem uma ideia já sobre quem cada um é, como cada um vai agir. Então eu não falo sobre mentiras ou preconceitos, eu falo sobre insuficiência de informação. Num primeiro momento, quando você lê, talvez você não tenha informação suficiente para ter uma opinião formada. Então, talvez, assim, a dica, busquem sempre saber mais. Muito mais. Porque a partir do conhecimento, a gente consegue ter muitos vieses. Não ter amor físico à ideia. Jamais. Isso aprisiona a gente. Ter amor físico à ideia aprisiona a gente. Porque ter amor físico à ideia não nos permite mudar de opinião. E mudar de opinião é a maior liberdade que a gente pode ter. Porque um dia ele não é igual ao outro. Eu não sou a mesma mulher de 6 anos atrás. Ainda bem. E deveria ser dessa forma.